Olá, meus queridos alunos. Quanto tempo, hein? Enquanto isso, né, temos que nos adaptar a essa tecnologia aí, essa distância, essa educação à distância, né? Infelizmente, temos que fazer desse jeito. Espero que vocês estejam assistindo os vídeos, que vocês estejam comprometidos com o estudo de vocês e que vocês perguntem mais, certo? A nossa aula de hoje é sobre razões trigonométricas. Esse conteúdo vocês vão encontrar das páginas 15 a 24 do livro didático de vocês. Vamos falar um pouquinho sobre a palavra razão. Vocês já viram esse ano, né, que a professora começou a explicar no início do ano, que a palavra razão sempre tem que ser relacionada às palavrinhas divisão e fração. Então, razões trigonométricas nada mais são do que divisões trigonométricas. Mas a palavra trigonométricas está relacionada à trigonometria. Na matemática, a palavra trigonometria tem origem grega e significa medidas de triângulos. Então, a trigonometria nada mais é que o estudo das medidas dos triângulos. Então, aqui, ó, trata-se do estudo das relações entre os lados e os ângulos de um triângulo. Então, a trigonometria, ela estuda quais relações existentes entre as medidas dos lados e dos ângulos de um triângulo. A trigonometria surgiu da necessidade de calcular grandes distâncias, como o raio da Terra, por exemplo, ou a distância entre a Terra e a Lua, entre outros. Vamos ver aqui o triângulo retângulo, certo? Eu quero que vocês observem os elementos desse triângulo. Vamos relembrar aqui, ó. Aqui eu tenho a hipotenusa, que é o lado maior do triângulo retângulo e que está de frente para o ângulo reto, ó, o ângulo de 90 graus. Aqui eu tenho um cateto e aqui eu tenho o outro cateto. Então, vocês não podem mais esquecer esses três elementos do triângulo retângulo: hipotenusa e os dois catetos, certo? O lado oposto ao ângulo agudo considerado é o cateto oposto. O cateto que forma o ângulo agudo é o cateto adjacente. O lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Então, vamos observar isso nas duas figuras aqui, ó. O que eu quis dizer? Por exemplo, nesse caso aqui, eu estou considerando o ângulo do vértice B, que é o ângulo alfa, certo? Esse ângulo é um ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? Um ângulo menor que 90 graus. Eu vou considerar o cateto oposto aquele lado do triângulo que está de frente para ele, ou seja, esse aqui é o cateto oposto. Ele é oposto ao ângulo alfa, ele está de frente para o ângulo alfa. O cateto de baixo está formando esse ângulo alfa, junto com a hipotenusa. Então, ele é o cateto adjacente. Isso se eu considerar o ângulo alfa. Agora, vamos considerar o segundo caso. Agora, eu não estou mais considerando o ângulo agudo alfa, que está no vértice B, e sim considerando o ângulo beta, que está aqui no vértice C. Aí, os catetos vão mudar de posição. A hipotenusa continua sendo a mesma, porque é sempre o lado maior que está de frente para o ângulo reto. Isso você já sabe. Agora, o cateto oposto a esse ângulo beta vai ser o lado AB agora. Tá? Porque ele está de frente para o ângulo, aqui, ó, ele está de frente para o ângulo beta. E o cateto adjacente vai ser esse cateto aqui, que é o lado AC, porque ele está formando o ângulo beta. Então, de acordo com o ângulo considerado, os catetos oposto e adjacente mudam de posição, certo? Quais são essas razões trigonométricas? As razões trigonométricas são tangente, seno e cosseno do ângulo considerado. Vamos analisar, por exemplo, esse triângulo aqui, ó. Ele tem os lados A, B e C, certo? O lado maior, vocês já sabem que é a hipotenusa, tá?
Ou seja, qual que é o lado maior? O lado A. E os outros lados são os catetos, o B e o C, certo? No caso aqui, eu tenho o ângulo considerado, o ângulo alfa, que está no vértice C desse triângulo. Ok? Então, aqui eu tenho a hipotenusa, que está de frente para o ângulo reto. Esse lado aqui, que é o lado C, está de frente para o ângulo considerado, no caso, o ângulo alfa. Então, ele é o cateto oposto. E aqui eu tenho o lado B, que é o lado que forma o ângulo alfa, que é o cateto adjacente. Qual é a relação que eu tenho entre essas medidas? Tangente, que eu represento por TG, do ângulo alfa, é igual à medida do cateto oposto a alfa, dividido pela medida do cateto adjacente a alfa. Ou seja, os catetos C e B. O cateto C é o oposto a alfa e o cateto B é o cateto adjacente. Então, eu tenho essa fórmula aqui, ó. Tangente de alfa igual a C dividido por B. Certo? As outras relações são o seno e o cosseno. O seno é a razão, ou seja, é a divisão entre a medida do cateto oposto ao ângulo dividido pela medida da hipotenusa. Então, vamos ver aqui no caso do triângulo, ó. Aqui eu tenho o ângulo alfa novamente. Eu tenho que considerar o cateto oposto e a hipotenusa. Então, se eu quero saber qual é o seno desse ângulo, eu vou dividir o valor do C pelo valor do A. Que tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Seno de alfa igual a C sobre A. Ou seja, é o C dividido por A. Agora, se eu quero calcular o cosseno, que eu represento por cos, né? O seno é seno e o cosseno é cos. Cosseno de alfa é igual à medida do cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. Ou seja, eu tenho aqui o cateto, aqui é o ângulo alfa, né? E eu tenho aqui o cateto adjacente que forma ele e a hipotenusa A. Então, eu vou dividir a medida do cateto adjacente pela medida da hipotenusa. Aqui, ó. Cosseno de alfa igual a B dividido por A, certo? Vamos ver em um exemplo de aplicação. Esse exemplo de aplicação, vocês vão encontrar no livro de vocês, lá na página 19, depois de uma tabelinha trigonométrica. Essa tabelinha trigonométrica, vocês vão encontrar na página 18 e 19 também. E ela dá os valores do seno e cosseno e tangente dos ângulos de 1 grau até 89 graus, certo? E essa tabelinha também tem no material de apoio, que vocês podem recortar para colar no caderno, para utilizar para fazer os exercícios. Então, vocês vão ter que consultar essa tabelinha, certo? Então, vamos ao exemplo de aplicação. Nós temos a seguinte situação. Anderson e Marcelo estão treinando para uma competição de natação e vão atravessar um rio. Anderson nadará de A até B e Marcelo de A até C. Então, vamos ver o triângulo aqui, ó. Ele está representando o rio ali, ó. Tá vendo as distâncias? Aqui eu quero mostrar para vocês. Nós temos o ângulo considerado, que é 40 graus, é o ângulo agudo de 40 graus. Então, vocês vão consultar lá na tabelinha o ângulo de 40 graus, certo? Ele está no vértice C. Aqui eu tenho o ângulo reto, portanto, esta medida aqui é a hipotenusa, que nós não temos. Aqui, que vai de B até C, mede 40 graus. E esse lado aqui, como está formando o ângulo de 40 graus, o lado BC, ele é o cateto adjacente, ok? E esse lado aqui, que é o lado AB, que vai do A até o B, é o cateto oposto ao ângulo de 40 graus, certo? Então, considerando ali, o que o exercício disse? Que o Anderson vai nadar de A até B, deixa eu mostrar aqui. Ele vai nadar de A até B, ou seja, ele quer o valor do cateto oposto. E o Marcelo vai nadar de A até C, ou seja, ele quer o valor da hipotenusa. Então, nós vamos fazer esses cálculos na próxima
na próxima questão aqui. De acordo com o problema, que medidas precisamos determinar? Nós precisamos determinar as medidas dos segmentos AB e AC, que eu já expliquei agora há pouco na figura. Sem considerar a correnteza e sabendo que os atletas vão se deslocar em linha reta, conforme indicado na figura, quantos metros cada um terá de nadar? Então, de novo a figura aí, ó, né? Vamos calcular a medida AB. A medida AB é o cateto oposto ao ângulo de 40 graus. Se eu tenho a medida do cateto adjacente e quero saber a medida do cateto oposto, eu vou utilizar a tabelinha para consultar lá a tangente de 40 graus. A tangente de 40 graus, lá na tabelinha, vocês vão encontrar com o valor 0,8391. Como o exercício está pedindo lá no livro de vocês para considerar apenas duas casas decimais, ele vai ser arredondado para 0,84, tá? Para 84 centésimos. Então, vai ficar no lugar da tangente de 40, o 0,84, igual a medida AB, que é o cateto oposto, dividido pelo BC, que é o cateto adjacente, porque essa é a razão trigonométrica da tangente. É a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, eu vou substituir no lugar do AB, continua AB, porque é o lado que eu quero calcular, e o lado BC mede 40, então eu vou substituir o BC por 40. Multiplicando o cruzado, que vocês já sabem, né? Cálculo de proporção, ó, tá? Eu vou fazer AB vezes 1, que é igual a AB, igual a 0,84 vezes 40. Ou seja, o lado AB, então, vai medir 33,6 metros. Agora, nós vamos calcular a medida AC. O AC é a hipotenusa do triângulo, tá? É o lado maior lá, ó. No caso, eu quero saber a hipotenusa e eu tenho o cateto adjacente. Qual é a relação que utiliza cateto adjacente e hipotenusa? É o cosseno. Então, vocês vão lá na tabelinha e vão consultar qual é o cosseno de 40 graus. O cosseno de 40 graus é 0,766. Como ele só quer duas casas decimais, vai ser arredondado para 0,77. 77 centésimos, ok? Então, no lugar do cosseno de 40, eu coloquei 0,77. Embaixo dele, eu já coloquei o 1 para lembrar que eu tenho que multiplicar lá. O BC, relembrando, é o cateto adjacente e ele é 40. Então, substituindo, no lugar do BC, eu coloquei 40. E o lado AC é a hipotenusa, que eu deixei AC mesmo. Multiplicando o cruzado, AC vezes 0,77 igual 1 vezes 40. 0,77 AB igual a 40. Se o 0,77 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Isso você já sabe. Então, vai ficar AB igual a 40 dividido por 0,77. Ou seja, a medida AB é igual a 51,9 metros. Então, aqui nós temos na resposta. Anderson terá que nadar aproximadamente 33,6 metros e Marcelo aproximadamente 51,9 metros. Bom, pessoal, essas são as explicações sobre as razões trigonométricas. Vocês agora vão ter que se dedicar e fazer os exercícios para fazer a aplicação desse conteúdo, ok? Até mais!